uma linha de 4, mas você tem o Arão, o Davi Luiz e o Felipe Luiz um pouquinho mais presos, sobe o Rodinei, depois o Isla. Então, assim, o Paulo conseguiu moldar e juntar aquele Flamengo, que o torcedor ama de paixão, com um pouco das ideias dele. E encontrou um meio termo entre o que os jogadores se sentem confortáveis e o que ele gosta para a equipe. Mas é o começo. Zinho, é por aí, hein? Claro, a gente vai falar muito do São Paulo também, principalmente essas desatenções no meio-campo do São Paulo. A gente viu ali os lances com o Pablo Maia, com o Nestor também, então tem muita coisa do São Paulo pra gente falar. Mas começando então, Zinho, com o Flamengo, tá encaixando? Demorou um pouquinho, né, Zinho? 4 meses. Que dia é hoje, Fábio? Páscoa, 17 de abril. 17 de abril. Mas tá encaixando, Zinho, ou ainda não? Não, tá, assim, boa noite, né? Prazer estar novamente no nosso Sport Center, que alegria estar com o capitão Paulo Calçade, com você, Bruno, e principalmente com o fã de esporte. Assim, eu sou um crítico, né? Há quantos domingos a gente faz aqui programa, principalmente muito eu, você e o Fábio Luciano, né? Nosso mestre aí, Paulo Calçade, de vez em quando. E eu fui muito crítico ao sistema tático do Flamengo, às mexidas do Paulo Souza. Nada contra, pelo contrário, até falava que acho que ele é um cara que conhece de futebol, fala de futebol, as coletivas dele são muito boas, porque ele não foge de pergunta, explica e diz o que ele está querendo, até cobrou publicamente os jogadores, fome de ganhar novamente, esquecer 2019, enfim, falamos em vários domingos aqui sobre essa postura e essa desorganização do time. Eu via um time desorganizado, jogadores jogando em funções que não eram adequadas para as características de muitos deles, desconfortáveis, eu usei essa palavra, e hoje eu vi um Flamengo organizado. Hoje eu vi um Paulo Souza que em 3 meses ou 4 meses, ele vê que o Everton Ribeiro funciona pelo lado direito. Ele vê que o sistema que ele utiliza, variando de um 3-4-3 para um 4-4-2, sem a bola, com a bola, foi tema de discussão dele em coletiva, até com um repórter quando ele foi abordado. Eu fico muito confortável porque em vários programas eu já falava que eu enxergava dessa forma. O Flamengo nunca defendeu com linha de 3. Sempre foi a minha tese, a minha análise tática. Vocês estão de prova, o capitão, você, em vários domingos aqui eu falei. Eu sempre enxerguei que o Flamengo sem a bola fazia uma linha de 4 com o Felipe Luiz mais como um lateral, e o lateral direito baixava para fazer essa linha, um 4-4-2, e ele viu que o Arrascaeta não dá para acompanhar a lateral. Então eu estou aqui para parabenizar o Paulo Souza, que com o tempo ele foi ajustando, mesmo com essa variação tática, né? Constrói com 3, com linha de 3, mas defende com linha de 4, ele colocou os jogadores nas suas funções. Hoje eu vejo um Felipe Luiz não sendo aquele lateral de apoio, mas vindo por trás, mais aberto pela esquerda, dando um apoio para o meio aberto, que hoje foi o Lázaro, que eu acho que fez um bom jogo, inclusive deu o passe para o primeiro gol. Um Gabigol que faz o pivô, não o pivô, o homem de referência, mas com movimentação, com liberdade. Um Arrascaeta livre para se movimentar. Um Everton Ribeiro também. Aí eu vejo um Flamengo mais arrumado, vejo um Flamengo rendendo mais e um Flamengo sem a bola comprometido. Parabéns aos jogadores também que entenderam que o treinador, o que ele está cobrando é para o bem dos jogadores, é para o bem do time. E eu vi um time preocupado sem a bola de compactar, de não dar espaço para o adversário. Superior nos 90 minutos. Teve um momento ali de início do segundo tempo que o São Paulo cresceu com a entrada do Sara. Foram alguns minutos e o Paulo Souza foi muito feliz, né? Ele coloca 2 jogadores que são fundamentais para a virada. O Isla, né? Me chamou a atenção a comemoração dos jogadores com o Isla, todos apoiando, pulando em cima dele, sabendo que o momento dele não era o melhor, não é um jogador que a torcida gosta, né? Não era privilegiado, virou o terceiro lateral, como o Calçade falou, mas que é um jogador que merece todo o respeito, porque o cara é titular há anos e anos da seleção chilena. E para fazer essa função de lateral no apoio, faz muito bem. Então, assim, fiquei feliz pelo atleta, porque parece que é um grande jogador profissionalmente, de se cuidar, de se dedicar, de grupo, e mostrou isso na comemoração dos atletas com ele,
né? E esse gol foi fundamental. E o Marinho, que construiu também a jogada para o terceiro gol, que foi do Arrascaeta. Então, um Flamengo muito superior, os jogadores entendendo o que o treinador quer e um Flamengo com uma evolução muito boa, principalmente no jogo de hoje. Os jogadores entendendo o que o treinador quer e o treinador também entendendo, né? A melhor forma de utilizá-los. Isso que é interessante falar. Quando você tem um entendimento, que a gente discutia muito sobre isso, né? Eu também estou aqui, né? Eu também critiquei um pouquinho, a mão pesou um pouquinho em cima do trabalho do Paulo, porque a gente conhece esses jogadores, né? A gente sabe onde esses caras rendem mais. E aí a gente até brincou fora do ar. Ele girou durante 3, quase 4 meses para voltar para aquele Flamengo que o torcedor está mais acostumado, onde esses jogadores estão mais acostumados a jogar e aonde eles conseguem produzir, né? Eu estive no Maracanã, no jogo da Libertadores na terça-feira, e o Everton Ribeiro foi gigantesco, porque ele, como você disse, ele estava confortável naquela posição. Ali você consegue extrair o melhor do Everton Ribeiro. Então, assim, o Paulo Souza, ele deu um passo atrás, ele teve um entendimento, e isso tem que ser louvável também, porque se ele insistisse em algumas movimentações, em alguns jogadores em posições diferentes, isso ia ser muito complicado para ele permanecer. Então ele entendeu o momento, ele entendeu aonde esses jogadores podem render mais, e o Flamengo nos 2 últimos jogos conseguiu também esses jogadores darem ao Paulo Souza, ao treinador, a sensação de que as decisões nesse momento são as mais corretas, porque o Flamengo faz 2 bons jogos, né? Se não enfrentou um adversário um pouco mais fácil na Libertadores, mas hoje enfrentou um adversário de qualidade e foi superior durante os 90 minutos. E o Felipe Luiz, só para completar, o Felipe Luiz, na minha opinião, foi o Felipe Luiz de antes. Eu acho que foi a melhor atuação dele no Flamengo. Ele foi um Felipe Luiz lateral, eu entendo o que o Zinho fala, então na saída de bola ele vai fazer esse movimento mesmo, como o mestre Calçade sempre coloca, porque ele tem muita qualidade para sair com a bola, mas tirando a saída, o Felipe Luiz foi lateral. Então a gente viu o Felipe Luiz indo para o meio campo, construindo um pouco pelo meio, a gente viu o Felipe Luiz construindo o jogo também com jogadas de cruzamento pela beirada do campo, no sistema ofensivo, coisa que a gente não via o Felipe Luiz fazer isso quando tinha uma linha mais formada de 3 zagueiros. Então é isso, né? É o treinador que coloca os seus jogadores nas melhores posições e consegue extrair deles